e a Ucrânia começou a se preparar para recuar. Pois é, em informações inéditas, daqui a pouco eu vou te mostrar, tá, no mapa, o porquê eu estou falando isso de Ucrânia estar recuando, vou mostrar provas, vou te provar, tá? O que que acontece? Dá-se a entender que dessa vez os ucranianos vão se preparar como deveria, tá? Porque o que que acontece? Já há um bom tempo a Ucrânia basicamente só se defende, com exceção do caso de Kursk, que, né, teve um objetivo claro de avançar. Então, de lá para cá não teve mais nenhum outro caso antes disso, nem tampouco, basicamente só defesa, só trincheiras, só fortificações, né, e sempre um modus operandi padrão russo tem sido o trabalho de pinça ou flanqueamento, que já é tão antigo quanto você possa imaginar, né. Sun Tzu já falava sobre isso, outros generais, né, prussianos são bem famosos sobre essa estratégia, enfim. E que os russos adotam esse formato, que é um formato extremamente eficiente. Então o que que acontece? Em imagens e um pessoal lá do Telegram e depois do X, enfim, do antigo Twitter, conseguiram, né, o pessoal passou da inteligência russa essa informação, depois foi confirmado pelo pessoal da Ucrânia também essas informações, tá? Então concluiu sim que de fato a Ucrânia está se preparando. A única coisa que tem de divergência é quanto à localização, que vai ser normal, os ucranianos não vão confirmar de fato que é exatamente aquela posição, questão estratégica, evidentemente. Eu vou aqui compartilhar a tela, tá? Para você entender melhor o que eu estou falando, tá? Compartilhar aqui. O mapa. Tá aqui. Calma que eu vou explicar o que é essa quantidade de cores aqui, o que é tudo isso multicor. Primeiro eu vou mostrar esse mapa, fica mais fácil, tá? Este mapa colorido aqui está mostrando o fronte que vai até Dnipro. Pá, onde é que tá Dnipro aqui? Vamos lá. Dnipro tá aqui, ó, deixa eu circular aqui. Dnipro tá aqui, ó. Eis Dnipro aqui. Então, esse mapa está mostrando mais ou menos isso que está acontecendo lá, né? Com um pouquinho só mais de zoom, mas basicamente é isso, tá? Então está mostrando essa situação e, inclusive, justifica o movimento que os russos estão fazendo em Pokrovsk, que muita gente, praticamente todos os dias eu estou trazendo vídeos sobre o fronte, e muita gente me questionou, né, depois, olha, mandaram até e-mail para mim, tá? Perguntando mesmo, por curiosidade, por que é que os russos não estão fazendo pinça nesse outro sentido? Quais são os prováveis motivos, né, dos russos não estarem fazendo a pinça desse lado, apenas nesse sentido aqui, ó, só estão flanqueando um lado e não estão avançando para montar o flanco do outro para poder fazer o C, né? A ideia é fazer o C. Por que que não está acontecendo, por exemplo, se você pega aqui uma outra região, aqui abaixo, em Kurakov, olha como foi bem planejado aqui, né, o C. Foi sendo feito o flanqueamento dos 2 lados, de um lado e de outro, né, e avançando aos poucos de frente, mas sempre fazendo esse trabalho aqui de flanqueamento, para poder fechar aqui, ó, também mesma coisa, vamos fechar. Aqui a ideia é fechar, né, para poder, na hora que os ucranianos começarem a recuar, ter uma quantidade ainda maior de baixa por conta disso, né, por conta desse trabalho de flanqueamento que é feito em todo o fronte. Beleza. E aí mostram essa imagem, deixa eu só dar um zoom para você entender melhor, deixa eu ficar aqui acompanhando com calma. Eu vou mostrar Pokrovsk primeiro, para você entender o contexto de Pokrovsk. Sim, só fazer jus a quem foi que trouxe o material. É esse X aqui nesse Twitter, RNintel, que é o RNintel, e onde conseguiram RN e Intel, né? As informações. Isso em amarelo são fortificações novas. Esses pontinhos em vermelho são fortificações antigas, tá? Ex-Pokrovsk aqui
tá aqui Pokrovsk, deixa eu pegar aqui o desenhozinho. Então tá Pokrovsk aqui, tá? E perceba que Pokrovsk está cercado de fortificações, trincheiras, fortificações dos mais diversos de concreto, enfim. Perceba então essas fortificações. E perceba que os russos conseguiram dominar algumas dessas fortificações, que até os ucranianos estavam reclamando disso tempos atrás, que os ucranianos montaram algumas fortificações aqui nessa região. E deixa eu só dar já tá no limite do zoom, tá, desculpa aí. E você percebe que perde a qualidade, porque a qualidade aí não é tão alta, né, não é alta resolução. E os ucranianos estavam reclamando que aqui nessa região, deixa eu mudar aqui de cor para vermelho, acho que fica melhor, deixa eu ver. Preto, vamos ver se o preto tá certo. Aqui, ó. Essa região aqui, essas fortificações aqui, os ucranianos montaram ela e depois não tinham soldados suficientes e os russos avançaram e conseguiram tomar conta. Ou seja, ficou até mais difícil eles quererem atacar. Então perceba por que que desse lado direito aqui, porque em Mirnorad, por que que não há um flanqueamento aqui? Perceba a quantidade de fortificações que existem. Aqui está Pokrovsk, aqui está Mirnorad, né? Porque não está mostrando, não está demonstrando aqui, né? Mirnorad, cadê? Deixa eu recuar aqui. Mirnorad está assim. Então perceba a quantidade de fortificações que tem aqui, grandes. Então isso impede que os russos façam um movimento. Ó, se os russos forem para cá, vão ser pegos de surpresa aqui no corredor. Então os russos estão preferindo então avançar de forma lenta e gradativa por esse lado, por conta exatamente disso. Por que que não está mais rápido? Por conta dessas fortificações, tá? Então perceba que até tentar ir de frente vai só ter muitas percas, percas gigantes. Vai se perder muita gente no processo, muitos soldados. Perca ou perda, toda vez eu troco, tem um, um ouvinte, né? Alguém que se está assistindo, ouvinte não, que você está assistindo aqui, um espectador, e sempre, olha, é perca, e eu troco toda vez. Enfim. Então, tá se perdendo muitos soldados se for vai se perder, né, se for utilizar o confronto de frente. Então perceba que é exatamente por conta disso. E aí perceba que por que que eu fiz a chamada que os ucranianos já estão se preparando para recuar. Por conta exatamente disso, dos tipos de fortificações que eles estão fazendo e estão fortificando o máximo possível aqui. É uma outra cidade similar, querem fazer algo similar com o que aconteceu em Pokrovsk, né, circular, fazer um cinturão antes de circular. Então eles já circularam aqui, ó, em Pavlorad, fizeram o primeiro círculo de proteção, provavelmente vão fazer depois o segundo círculo de proteção. Tem uma barreira protetiva aqui, já existe, ó, perceba que já existem barreiras antes, montaram uma nova, uma segunda barreira, né? E alguns pontos aqui de fortificações, são fortificações para possível situação que os russos mudem de trajeto, então eles tinham algumas fortificações, ou até para poder eles recuarem, os ucranianos poderem recuar também, né? Em alguns lugares mais tranquilos. E começaram então já a montar o cerco, um possível futuro cerco a Dnipro. É, até no Rio aqui, ó, já fizeram fortificações no Rio, tá? Passagem pelo Rio. Então começam então esse trabalho, tá? De fortificação em Dnipro, ou para chegar até Dnipro por conta exatamente de tudo que ocorreu e que vinha ocorrendo em regiões como Pokrovsk, por exemplo, tá? Então tá aí informações até de alguns porquês para você entender um pouco mais. Olha aqui em Kurakov. Por que Kurakov? Um espaço tão pequeno, está tão trabalhoso. Olha a quantidade de fortificações que fizeram em Kurakov. E que, por sinal, boa parte dessas fortificações os russos já dominaram, tá? Então os ucranianos estão tendo que recuar cada vez mais para as outras áreas.
e vão fazendo todo um trabalho de fugir o mais rápido possível. Perceba que aqui também, ó, várias fortificações em lugares que eles sabem que os russos vão avançar, estão fazendo um trabalho mais forte, tá, de proteção aqui, e tudo isso no final das contas para proteger o máximo possível Dnipro, tá. Então tem toda essa questão. Então, os russos vão avançar, os ucranianos começam a se fortificar já pensando em recuo, para se recuar o máximo possível e ter menos baixa, né, porque os 2 lados, principalmente o lado ucraniano, tem tido muita baixa, tá. Já que evidentemente é um ataque, é um avanço, e por mais que façam avanços hoje em dia os russos, até algumas pessoas estavam questionando por que que os russos, acho que foi numa das lives, os russos não avançavam tão rápido. Tem um outro fator também que eu preciso deixar claro, que é questão física, em termos de espaço. É uma fronteira de ataque gigante, tá, é enorme a fronteira de ataque, então precisam de soldados. Eles precisam de soldados também na retaguarda para não sofrer nenhum tipo de pressão. Então tudo isso influencia. Eu vou até desenhar aqui bem por cima mesmo, tá, fazer só um mais ou menos, só para você entender. Aqui não tem como marcar aqui, espera aí. Fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui os pronto, agora é para poder desenhar. Só um por cima aqui, bem rapidinho, só para você entender em termos de quilômetros, o que esse fronte, tem. E aí serve para os 2 lados, tanto ucraniano como russo, né. Em termos de distância, só para você ter uma ideia, bem por cima, até aqui. Então são 700 quilômetros, tá, 700 quilômetros de fora lá em cima, essa região aqui de Belgorod e fora essa região lá em cima de Kursk. Só aqui, em todo esse trecho, fora o caso da Crimeia, mas é um outro caso, né, mas que a Rússia tem que ter, no caso aqui, a Rússia é quem sofre ataques na região da Crimeia. Então, ou seja, são mais de 1000 quilômetros de soldados aqui preciso por parte russo e por volta de 700 a 800, no caso perto de 800 para os ucranianos. Então, tudo isso precisa de ter soldados e nessa linha, atrás também, então não é uma operação pequena, não é um processo pequeno, tá, é gigante, tudo isso. Mas é isso, então essa situação, então os ucranianos começam a recuar.